Primeira questão, de alguma maneira, o Conselho Nacional, a previsão legal do Conselho Nacional, ela antecede a criação da própria Secretaria Nacional de Economia Solidária e, do ponto de vista mais formal, o próprio Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que foi, né, vamos dizer assim, a data, né, do primeiro fórum foi na terceira plenária, que foi em junho de 2003. O Conselho Nacional de Economia Solidária, a decisão de criação legal do Conselho de Economia Solidária é de janeiro de 2003 e foi aprovado, né, conforme a tramitação da lei, né, que reorganizou a estrutura da União em 2003, com a posse do governo Lula, em maio de 2003. A Secretaria Nacional de Economia Solidária só foi criada em junho. Então o Conselho, ele, enquanto previsão legal, né, ele antecede, né, a própria criação da Secretaria e a própria existência do Fórum Brasileiro enquanto tal da terceira plenária. Agora, de fato, o Conselho Nacional de Economia Solidária só vai ter existência real em 2006. Então, ele estava previsto na lei em maio de 2003 e ele só vai ser criado por este decreto, né, 5.811, em junho de 2006. Porque, por ocasião, em junho de 2006, foi o mês que nós realizamos a primeira Conferência Nacional de Economia Solidária. Bom, então, para vocês perceberem que esse processo de construção, previsão legal do Conselho é uma coisa, a construção do Conselho é outra coisa. Bem, rapidamente, alguns dilemas, vamos dizer assim, na construção do Conselho Nacional. A primeira, que de alguma maneira foi resolvida com a decisão de governo, que é aquilo que vocês estavam discutindo. Qual é o locus da política? Quando o GT brasileiro apresenta a demanda para o governo Lula, para o Lula e a equipe de transição, a decisão do governo é que o Conselho Nacional de Economia Solidária, e, portanto, o órgão de gestão, né, da política de economia solidária, seja vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Essa foi uma decisão de governo. E, portanto, não caberia, depois disso, nessa decisão do governo, retomar o debate sobre qual é o melhor lugar institucional do Conselho, embora este tema tenha sido objeto das duas conferências nacionais de economia solidária. Quem acompanhou, e vocês tendo acesso, é importante. Eu esqueci de trazer aqui hoje, vamos encaminhar para vocês amanhã, o CD com as resoluções da conferência, o material da segunda conferência nacional. Né? Para vocês terem. Mas trazer, deixar o CD com vocês poder usar a consulta. Bom, então essa é uma primeira questão. A segunda questão que a gente debateu muito na época foi o caráter do Conselho. Ou seja, caráter basicamente naquele conceito deliberativo, consultivo e assim por diante. E aí a percepção é de que todo o Conselho é deliberativo. Deliberativo sobre as suas atribuições. O caráter deliberativo, que se considera de alguns conselhos, diz respeito à execução orçamentária. Ou seja, em que o conselho ele delibera sobre execução de recursos orçamentários, destinado a quê? Neste caso, você tem conselhos gestores de fundos, nesse sentido. Em que pese o debate sobre fundo nacional
de economia solidária ser um acúmulo já do movimento, não é tão consensual hoje na política a necessidade de você ter um fundo com recursos específicos para operar a política. Né? Aliás, esse debate sobre fundos específicos está sendo objeto de bastante questionamento, por exemplo, no momento em que nosso governo questionava a existência da desvinculação de receita dos 20% e agora aprova a desvinculação da receita da União, que significa o quê? Retirar poder dos fundos constitucionais. Então esse não é um tema tão simples assim. A priori nós entendemos fundo. Como nós não tínhamos fundo da economia solidária, não tinha sentido de ter um conselho deliberativo sobre um fundo. Portanto, o caráter do conselho, já disposto na lei, é um órgão de natureza consultiva e propositiva. Então, esse é o caso, né? A natureza e o caráter do Conselho Nacional de Economia. Outro tema importante é a composição do Conselho. E aí eu lembro muito bem que nós dialogamos muito com a Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro sobre a composição do Conselho Nacional. Foram reuniões muito difíceis, em termos de chegar a acordo, né, entendimento e assim por diante. Só um tema, por exemplo, OCB. Né? Compõe ou não compõe o Conselho Nacional de Economia e Solidária? E o que significa a OCB compor o Conselho Nacional de Economia e Solidária? Do ponto de vista político. Então aí, a opção final da história, né, ou decisão, né, alguns dizem, foi positivo, mas que resulta do nosso processo todo, é que o Conselho Nacional de Economia Solidária é um conselho aberto à interlocução com a sociedade sobre a economia solidária, para além do movimento de economia solidária. Então, o Conselho de Economia Solidária não é cenais mais fora. O Conselho de Economia Solidária é conjunto de ministérios que dialogam potencialmente com a política da economia solidária e possam incorporar a economia solidária na sua política, o Fórum Brasileiro e um conjunto de organizações da sociedade civil que também dialogam com o tema da economia solidária ou com o cooperativismo. No entanto, não é um conselho que traz para dentro dele todas as contradições da sociedade. Por exemplo, não traz para dentro do conselho a representação dos setores empresariais, por exemplo, da micro e pequena empresa, que houve um debate sobre isso. O SEBRAE não sabe. O SEBRAE está como organização, o SEBRAE está. Mas em termos de representação, o SEBRAE não é um serviço. O SEBRAE não é uma organização representativa dos micro e pequenos. O SEBRAE é o governo. Bom, fica naquela comissão. Então, essa foi uma definição sobre a composição do Conselho. E, feito essa definição, a outra é o tamanho do Conselho. Por que o tamanho do Conselho? Porque ele tinha de ser representativo da diversidade e, ao mesmo tempo, não ser tão amplo que inviabilizasse a sua dinâmica de funcionamento. Então, todo mundo defendia, bom, quanto mais ministério no Conselho, melhor. Né? Porque quanto mais diálogo você tem com outros ministérios. Qual é o problema? Os ministérios estão lá, o problema é a participação efetiva da representação dos ministérios na atividade do Conselho. Né? E o mesmo vale para as organizações da sociedade civil. Segundo, um Conselho Nacional, ele custa caro. Por quê? Passagens nacionais. A manutenção de um Conselho Nacional, ele custa do ponto de vista social. Então você começa a ter esses dilemas. Ou seja, você vai ter de avaliar, né, a dimensão
né, de tamanho do conselho, representatividade, dinâmica, funcionamento, custo, vocês falaram em estrutura. Por exemplo, o Conselho Nacional de Economia e Solidariedade não tem uma estrutura específica de gestão do conselho. A Secretaria Nacional é responsável pela Secretaria Executiva. A Secretaria Nacional faz isso, a Senado faz isso, assim como ela faz qualquer. Não tem lá, dentro da estrutura da Secretaria, a Secretaria Executiva do Conselho. Eu já fiz Secretaria Executiva do Conselho, o Roberto já fez, né, Valério já fez, Andréa já fez, depende da nossa visão. Então, esse é um terceiro ponto. Bom, então definido isso, em 2006 a gente conseguiu consensuar a natureza do Conselho, as competências do Conselho, tá? A composição do Conselho, que ficou um Conselho relativamente grande, proporcionalmente aos outros Conselhos nacionais, tá? Ou equiparado a outros Conselhos de políticas importantes, tá? No cenário nacional. E a composição que ela ficou ajustada num conceito tripartite, tá? Nesta forma que de alguma maneira reproduz uma espécie de composição, né, do próprio Fórum de Economia Social. Tá? Gestores públicos, empreendimentos, né, e organizações de apoio e fomento à economia solidária. Né? Só que no Conselho esse conceito ampliou um pouco mais. Não são gestores públicos de economia solidária, são conjunto de ministérios. Né? Neste caso, o governo são 19 representantes do governo. Os empreendimentos econômicos solidários. E aí houve um debate muito forte, por exemplo, de ser Unisol. Isso levou também a... Estou falando, né? Unisol é uma entidade representativa de empreendimentos ou uma entidade de apoio e assessoria. Então, nós foi difícil esse diálogo. Tá? Aí tá, chegamos a um consenso, o Fórum Brasileiro indica 15 representantes de empreendimentos e nós temos 5 entidades nacionais de representação que também indicam cada uma delas como, né, representantes. Unicafes, Unisol, Anteag, a Antosol e a Contrato. Tá? Bom, e depois das entidades de apoio e fomento à economia solidária e mais movimentos. Né? E aí compõe o que nós chamamos aqui no decreto de outras organizações da sociedade civil. Com 56 membros. Então, governo 19, empreendimentos 20 e outras organizações da sociedade civil 17. Essa é a composição do nosso Conselho Nacional. Tá? Bom, em termos de estrutura, de funcionamento, como não temos muito tempo, então, o Conselho tem um regimento interno, tá, que vocês vão acessar na página. Se vocês acessarem a página da Secretaria, da Senai, do Ministério do Trabalho, lá vai ter a página do Conselho, e na página do Conselho vocês vão ter o decreto, vocês vão ter a portaria do regimento, vocês têm uma portaria que publica os representantes. Eu não trouxe aqui a representação. Tá? Eu levei lá, imprimi e deixei na minha mesa. Desculpa, mas quem hoje faz parte do Conselho Nacional? Bom, para vocês saberem. Tá? Posso passar isso? Tem, mas não, é que o site só tem a portaria aqui no meio, e nem sempre a portaria sempre tem indicações feitas, então nem sempre você consegue atualizar porque no site só está a portaria. Então tem, né, representantes que estão indicados, mas não estão ainda publicados na portaria. Tá? Nesse sentido. Então tem a plenária do Conselho, né, que são esses 56 membros. O decreto prevê a constituição, a formação de um comitê permanente, que é uma instância. Desculpe, eu botei os 13 membros nos comitês temáticos, um erro meu. Esses 13 membros é comitê permanente. Tá? São 13 membros do Conselho que compõem o comitê permanente.
Basicamente, esse comitê permanente é não deixar a Senais fazer tudo sozinho do ponto de vista de preparar a pauta do Conselho, debater, né? Ou seja, preparar a agenda do Conselho. Então, este comitê permanente é que faz a preparação da pauta do Conselho, né? E organiza as reuniões do Conselho. Tá? E daí, isso é encaminhado pela Secretaria Executiva. Além disso, estão previstos no Conselho Nacional a existência de comitês temáticos, que são instâncias para aprofundar estudo, debate, elaborar propostas, oferecer subsídios e recomendações à plenária do Conselho para debate e deliberação sobre eles. Tá? Foram instituídos, nesse processo, 5 comitês temáticos: comercialização, redes e cadeias de produção e consumo, crédito e finanças solidárias, formação e assistência técnica, agora já, né, assessoramento técnico, institucionalidade da política nacional, marco jurídico. Na verdade, esses comitês temáticos, antes do Conselho, eram grupos de trabalho que existiam entre Senais e o Fórum Brasileiro. E com a criação do Conselho foram institucionalizados como comitês temáticos do Conselho. Tá? Bom, todos eles desenvolveram de 2006 até hoje sua agenda. No entanto, né, vamos reconhecer que hoje todos eles estão sem funcionar de forma sistemática. O Conselho de Comercialização, Redes, Cadeias de Produção e Consumo produziu toda a elaboração do Sistema Nacional de Comércio Justo. Foi elaborado por este comitê, encaminhado ao Conselho e aprovado, certo? E hoje nós temos o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Comércio Justo, comissão gestora, que é vinculada ao Conselho. Tá? Como é que ela ficaria? Ela é uma comissão, ou seja, uma outra instância dentro disso. Né? Não está no comitê temático, ou seja, não é uma ajuste que nós precisamos fazer, inclusive depois no TG. Uma nova instância. Isso, uma nova instância aqui. E são as mesmas pessoas? Oi? São as mesmas pessoas? Não, foi composto por um processo, né? Mas quem deliberou sobre sua composição foi o Conselho. Foi. Tá? Crédito de finanças solidárias fez todo o debate sobre a questão da política de finanças solidárias. Bancos comunitários, fundos rotativos, foi feito aqui por este comitê. Né? O mesmo vale para a formação e assistência técnica. Houve muito acúmulo de debate sobre formação e assessoramento técnico no âmbito do chamado CTFAT. O Comitê da Institucionalidade da Política foi o espaço onde se elaborou o anteprojeto de lei da economia solidária. Ou seja, ele sistematizou, foi nesse espaço da institucionalidade da política. E marco jurídico fez toda a elaboração das propostas de emenda do marco sobre cooperativismo de crédito, certo? Então você tem um conjunto de... Né? Esses comitês trabalharam muito, de 2003 a 2008. Nos últimos 2 anos, praticamente eles deixaram de trabalhar. Tá? Aí precisaria fazer um diagnóstico por causa disso. Né? E uma das questões colocadas hoje é como retoma, né, a organização e o trabalho desses comitês. Tá? E por fim a Secretaria Executiva, que ela é exercida pela Senas. Bem? Bom, a agenda do Conselho Nacional. Hoje eu fiz um levantamento. O Conselho Nacional foi instalado em junho de 2006. A primeira reunião, se não me engano, foi em outubro de 2006. Ele foi criado em junho. Nós estávamos em conferência nacional. E a primeira reunião, porque depois de criado o Conselho, teve a questão da indicação dos nomes, composição e assim por diante. Se não me engano, a primeira reunião foi em outubro de 2006. Em outubro de 2006, está previsto que o Conselho Nacional, no decreto, se vocês verificarem, se reúna trimestralmente. Isso significa 4 reuniões por ano. Tá? Trimestralmente. Em 2006 realizou uma de instalação.
Em 2007 realizou 3. Em 2008 realizou 1. Em 2009 3. Em 2010 1. E em 2011 vai realizar 2. Então você já percebe que não é tão simples esse negócio de reunir o Conselho Nacional. Tá? Ou seja, de manter uma agenda de reuniões periódicas e tal. Porque você tem que construir a pauta, certo? Você tem de mobilizar as pessoas, você tem de, os comitês têm de trabalhar, o comitê permanente tem de trabalhar e assim por diante. Não é tão simples você manter uma dinâmica do Conselho operando, não é? Nesse sentido. Segundo, o Conselho ele é muito afeto pelas conjunturas. Então, quando você tem a Conferência Nacional da Economia e Solidária, todo o processo preparativo, você tem uma agenda. Né? Quando você tem coisas, né, que precisam ser... Você vai reunir um conselho sobre um tema que ele está sendo encaminhado, mas não tem agenda nova. É reunir para discutir mais do mesmo. Então você tem dificuldade de mobilizar, articular e assim por diante. Então tem uma dinâmica de funcionamento do Conselho Nacional que não é tão simples assim. A gente manter ele, né, nesse pacote. Bom, agora em termos de conteúdo, nós precisamos reconhecer que o Conselho Nacional, nessa sua existência com todas as dificuldades, não conseguiu ter uma agenda. A agenda da economia solidária foi para dentro do Conselho. E o Conselho encaminhou a agenda da economia solidária. Seja do marco jurídico, encaminhou a agenda da economia solidária. No PPA, os planos plurianuais, os 2 últimos planos plurianuais, esse que está sendo agora encaminhado, e o anterior, 2008 e 2011, o Conselho Nacional assumiu essa agenda. O projeto de lei da economia solidária, né, que está sendo objeto de iniciativa popular e encaminhamento no governo, né, o Conselho Nacional está aí. O Conselho Nacional contribuiu no sentido da articulação da política da economia solidária em outros ministérios. Tá? Então, a agenda do Conselho em termos de conteúdo foi muito positiva. Né? Obviamente, insuficiente do ponto de vista de encaminhamento. Em que sentido digo isso? É um conselho que tem forte capacidade de elaboração de proposição, mas é um conselho que não tem a força política, vamos dizer assim, de garantir a implementação das suas deliberações. Esse talvez seja um elemento para a gente, diria, de aprofundar melhor. Não sei se esse é um problema do Conselho, é um problema mais geral da economia solidária. E o Conselho, de alguma maneira, ele conseguiu internalizar para ele a pauta das conferências. Tanto da primeira conferência, né, quanto da segunda conferência, em termos de organizar a agenda da conferência, quanto a organizar as proposições, né, seguintes. Bom, para finalizar, o governo federal fez um levantamento, um estudo, a Secretaria-Geral da Presidência, sobre os conselhos. A Secretaria-Geral já veio ou vai vir amanhã? Veio ontem. De alguma maneira, a Secretaria-Geral da Presidência participa do Conselho, sempre teve um reconhecimento pela dinâmica do nosso Conselho, tá? Em termos de ação, proposição, acompanhamento, tá? É um dos conselhos ativos, vamos dizer assim, né? Não vamos derramar. A participação do Conselho Nacional no Fórum Interconselhos foi muito importante na elaboração do PPA, desse PPA que está no Congresso Nacional desse ano. Agora,
De fato, o Conselho, termina aqui, tem desafios importantes. Passados esses 5 anos de Conselho, repensar primeiro a sua composição. Tá? Principalmente no que diz respeito à participação do governo. Ou seja, nós apostamos na participação em alguns ministérios, ficaram outros ministérios de fora, não precisamos, são ministérios que estão sendo importantes na implementação da política. Né? Então são elementos de composição. Segundo, precisamos repensar a sua estrutura. Né? A história dos comitês temáticos, né? Por exemplo, temos o debate sobre, nós temos o Sistema Nacional de Comércio Justo, nós temos o Sistema Nacional de Informações de Economia Solidária, que tem um comitê gestor, né, próprio, né, a política de formação, que nós tínhamos o CTFAP, que não está mais funcionando, sabe? Há espaço de encaminhamento disso, então temos de reestruturar isso para repensar isso. E por fim, o principal desafio do Conselho é o fortalecimento político do Conselho. Há uma avaliação de que o Conselho ficou fragilizado politicamente nesse debate do projeto de lei, ou seja, na medida em que o Conselho encaminha uma pauta, tá? E o Conselho não tem uma estratégia enquanto Conselho de implementar e de dialogar com o governo a sua pauta. Tá? Então fica Senais, fórum, organizações, mas o Conselho não conseguiu encaminhar a pauta do Conselho. Fala do PL da economia do solidária. PL, é um exemplo claro disso. Tá? Então, e como isso teve um impacto também do ponto de vista do movimento, de posições assim por diante, né, isso acaba fragilizando o Conselho. Tá? Do ponto de vista da posição de elaboração da política. Então, só colocando isso como exemplo, não estou dizendo que uma coisa causou outra, estou dizendo que há uma avaliação compartilhada no comitê permanente, por nós da Senai, de que nós precisamos fortalecer politicamente o Conselho. Quem tem de representar a agenda da política da economia solidária é o Conselho nosso. Tem que ter essa capacidade política de botar todo mundo na mesa, ver quais são os pontos de consenso e encaminhar esses pontos. Inclusive, capacidade de negociação política para dentro do governo. Então, essa é uma questão fundamental que nós precisamos encaminhar. Esses 3 pontos. Né? Recomposição do Conselho, reestruturação do seu funcionamento e fortalecimento político. Um quarto ponto que eu acho que o Conselho vai ter que passar a assumir de forma crescente é a relação do Conselho Nacional com os Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais. Tá? Isso. Por quê? A Conferência Nacional, e nós já temos um acúmulo sobre isso, da necessidade de irmos estruturando o que nós estamos chamando do Sistema Nacional de Economia Solidária. E essa questão do Sistema Nacional de Economia Solidária vai passar muito por essa articulação e relação entre Conselho Nacional, Conselhos Estaduais, Conselhos Municipais, relação União, Estados e Municípios, e o tema que agora está sendo objeto de forte debate, né? Não só o tema do controle e participação e controle social, mas o envolvimento da sociedade civil na execução da política. É outro tema. Quando você fala em sistema, qual é a participação, qual é o envolvimento da sociedade civil na política? É só na elaboração, participar dos conselhos, depois fazer o controle, acompanhamento, nós temos outros elementos de imbricação da sociedade civil, das organizações da sociedade civil. E no caso da economia solidária, a experiência tem sido de que a sociedade civil, as organizações,
estão diretamente envolvidos na execução da. Tá? Quem executa a CEFES? Tá? Convênios com a sociedade civil. Então, essa questão do envolvimento da sociedade civil é um outro tema fundamental para a gente pensar o sistema nacional. Então, essa é uma agenda que está aí colocada.